Olá pessoal, meu nome é Cláudio. Eu, junto com o Bruno Moreira, estamos fazendo esse trabalho sobre o algoritmo de otimização de brainstorming, né? O algoritmo de otimização de brainstorming é baseado no processo de solução de problemas ou de inovação chamado brainstorming, utilizado no mundo corporativo. Uma sessão de brainstorming envolve, né, a gente fazer uma etapa que a gente chama de divergência, na qual a gente pega um grupo de pessoas que vão solucionar o problema, geram ideias sem necessidade de nenhuma barreira, geram todos os tipos de ideia pertinentes àquele problema. Passado isso, a gente agrupa essas ideias com ideias semelhantes, né, e criando vários grupos, né, e avaliando. De cada grupo a gente tira a melhor ideia, e esse conjunto de melhores ideias de cada grupo a gente reúne e gera uma ideia final, que seria a melhor proposição para o problema em questão. Esse é o processo. Quando a gente separa em grupo e começa a filtrar as ideias, esse processo chama-se convergência. A gente converge para uma única solução. Então a gente começa com a divergência, depois a gente termina na convergência. Esse algoritmo, a gente tem notícia dele ser utilizado na área de aeronáutica e para cálculos de antenas, mas ele pode ser utilizado, né, em qualquer local onde a gente tenha que avaliar várias possibilidades possíveis e encontrar, a partir de meta heurística, né, a melhor solução, não envolvendo 100% das possibilidades, mas envolvendo um universo de amostragem aí que vai nos ajudar a identificar a melhor solução. Então aí segue o processo, né, onde a gente tem a geração das ideias e soluções, depois a separação das soluções em grupos semelhantes e a geração de ideia e solução final. Então, esse é um breve resumo do que eu falei. Esse é um método muito utilizado. Existem algumas variantes e melhorias, né? Mas a ideia básica permanece a mesma. Pessoal, eu vou falar para vocês como é feito o algoritmo de otimização por brainstorm. Então aqui estão os parâmetros de entrada. Você precisa entrar com o número máximo de iterações, n, que vai ser o seu número de ideias, e m, o número de grupos. E esses três parâmetros aqui que você entra com valores entre 0 e 1, e eles serão utilizados durante o código, que será apresentado mais à frente qual a função de cada um desses parâmetros e qual a influência deles na hora de rodar o seu algoritmo. Então, como diz aqui, a primeira etapa é agrupar as ideias semelhantes, onde a melhor ideia de cada grupo vai ser salva como centro do grupo. Em segundo lugar, o algoritmo de brainstorm gera uma nova ideia, que vai ser chamada de n-ideia, e ele gera essa ideia de forma aleatória com base nas ideias dos grupos e também com base nos parâmetros passados. Em terceiro lugar, essa n-ideia gerada vai ser perturbada usando um parâmetro x, que ele é atualizado dinamicamente, e por fim, essa n-ideia vai substituir a ideia atual se tiver um melhor ajuste. Caso contrário, ela será descartada. Então, após rodar esse algoritmo, ele vai retornar qual que é a melhor ideia dentre essas ideias que foram juntadas em vários grupos. E, primeiro, é necessário você agrupar essas n ideias dentro dos m grupos. Após isso, você vai classificar as ideias em cada grupo e selecionar o centro dos grupos. O centro do grupo vai ser a melhor ideia. Aí você cai dentro desse for, que para cada ideia vai gerar um número aleatório, e se ele for menor do que o P1 grupo foi um parâmetro passado. Aí ele vai gerar aqui um valor aleatório, e esse valor aleatório vai utilizar do centro dos grupos para poder atualizar o valor da sua nova ideia. Então, tem vários métodos de você atualizar o valor dessa variável. Um deles é caindo nesse si, que pegou aqui o número aleatório, e o outro é você pegar dois grupos de forma aleatória também e utilizar desses dois grupos
Aí aqui tem uma forma que ele vai utilizar aqui dessa fórmula para poder atualizar o valor da sua variável n ideia. Aqui está o valor do x, que vai ser o passo. Então ele vai pegar aqui um número randômico, multiplicar pelo log sigmoidal de meio vezes o número máximo de iterações menos a sua iteração atual dividido por k. Vai atualizar aqui o passo. E no final, através desse se aqui, se a sua ideia for melhor, ele atualiza. Caso contrário, ele descarta e continua até fazer o número máximo de iterações. Então, basicamente, esse é o algoritmo de brainstorm. No artigo proposto que a gente está apresentando para vocês, é proposta uma melhoria para o algoritmo de brainstorm, que vai ser o GBSO. E quais as melhorias propostas? Primeiramente, fazer o agrupamento de ideias com base no condicionamento físico. Durante a fase de agrupamento, as ideias serão classificadas de acordo com a sua aptidão e é feito de modo a garantir que as ideias estejam muito bem dispersas, muito bem distribuídas. Ou seja, as ideias sejam igualmente distribuídas entre os grupos. Qual que é a vantagem disso? Caso você utilize essa melhoria, você vai ter ideias boas e ruins em todos os grupos. Além disso, o custo computacional pode ser melhorado do algoritmo de brainstorm, que ele vai ficar um meio termo entre o custo computacional K e o custo computacional aleatório. Além disso, uma outra melhoria que pode ser implementada é a de atualizações por variável. No BSO tradicional, apenas uma ideia contribui para a geração de uma nova ideia. Já no GBSO, várias ideias contribuem na geração de novas ideias. E no GBSO, a incorporação das melhores informações globais ela está dentro da equação. E isso pode melhorar o desempenho que é feito utilizando essas fórmulas aqui demonstradas. Uma outra melhoria que pode ser implementada no BSO é o esquema de reinicialização, que vai ajudar no aumento da diversidade da população, evitando uma convergência prematura, e o método de atualização da população, onde a população vai ser atualizada somente uma vez no final. Cada nova ideia substitui a antiga se for melhor adaptada. Aqui, como vocês podem ver, estão os gráficos comparativos dos algoritmos de GBSO e de outros algoritmos, que também são BSO, mas têm algumas diferenças. Então você pode ver aqui a diferença que teve o GBSO desses outros algoritmos para 10 dimensões nas funções clássicas de benchmark. Então, concluindo, foi apresentado um algoritmo de BSO, que é o Global BSO, que tem um melhor nível global, com várias melhorias em relação ao BSO. O desempenho ele foi melhorado usando uma combinação de agrupamento com base na aptidão, para você ter as ideias bem distribuídas no início. É feita a atualização por variável, a melhor ideia global de um mecanismo de reinicialização. E, no artigo proposto, foi demonstrado o efeito de cada um desses componentes, analisando a solução final e a diversidade da população mantida. Aqui está apresentada a referência, caso vocês queiram se aprofundar no algoritmo de GBSO. Foi a partir dele que a gente utilizou para poder apresentar para vocês esse algoritmo nesse trabalho. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado. Muito obrigado.